PH. Fala, galera! Mais um Now Podcast. Aí, Eu sou o PH Costa, aqui do meu lado. J Costa, Hoje demorou, hein? Nossa, hoje faz parte de Hoje a gente dava pra ter gravado uns dois podcasts aí. Podcast. A gente chegou agora, ó, só pra gente falar, agora são 20:09, a gente chegou aqui 6h30, cara. 6h30. Mas é porque amanhã, né, vai rolar uma live aí, a galera tá no 12 aqui trampando. Tem gente lá embaixo, tem gente aqui em cima, aí chega a gente. Fi, aí eu correria aqui, o pau quebrando, né? TV nova aqui, olha que maravilha. Ó, isso aí é uma parada que agora a gente vai adaptar, daqui uns dias a gente compra um tripézinho pra ela, né? E é isso aí, né? Já saiu de um Maczinho. Anuncia aqui, nossa, boa. É um corte. É um corte. Anuncia aqui. Por apenas... A gente conversa no privado. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial, né, PH? É isso aí, Nayara Oliveira. Olá. Empreendedora, mãe, né? Correria. Sim, muita. Mãe de duas. Mãe de duas. Coach. Esposa. Faz de tudo. De tudo um pouco, né? E antes da gente trocar essa ideia, eu não posso ficar muito aqui, senão isso aqui pega, né, em mim. Mas vamos lá. Antes da gente trocar essa ideia, vamos anunciar, né, nossos parceiros, né, PH? Nossos parceiros, patrocinadores, apoiadores. Amigos. Cachaceiro não. A Motion Studio, aí a galera, se não fosse a Motion e a Blue Dot. As duas produtoras do nosso coração. Exatamente. Esse podcast não estaria acontecendo. Exatamente, com certeza, cara. A Motion vem ajudando a gente pra caralho, né, cara? Nesse processo aí. E a gente tá trabalhando justamente pra desenvolver melhor e melhor, como, já veio a televisão. A gente vai melhorando aos poucos, né? Aos poucos, de pouquinho. Chega lá, exatamente. E não esquece de se inscrever, deixar o like. E no nosso podcast. E no nosso Insta, que tá todos os cortes lá, né? A gente tá soltando já diariamente, então tá certinho, vai lá que... A gente tá postando nos Reels no Instagram. Reels, exatamente. Postando nossos cortes. Manda pra galera, cortes. Manda pra galera. E no YouTube, episódio completo. Completo, exatamente. Não esquece de deixar seu like. Se você tá assistindo aí, já deixa o like, senão você vai esquecer. Por favorzinho. Já deixa agora. Se não inscreveu, já se inscreve. Manda pra galera, manda pra quem que você acha que vai, cara, tem uma mulher lá, mãe, correria, empreendedora, faz de tudo e tal, esse aqui, a minha amiga aqui vai curtir esse conteúdo, manda aí pra galera. E você tem muito esse costume de divulgar pra galera, tipo assim, quando você faz os vídeos, arrasta pra cima, deixa o like, compartilha com todo mundo. Eu gosto. Tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu resolvi compartilhar mais a rotina no Instagram, rotina de mãe mesmo, de filhos. Massa. Então, comecei como uma brincadeira, comecei um Instagram para compartilhar comida, para você ter ideia, durante uma fase de introdução alimentar da minha filha, que era uma coisa que eu gostava muito de cozinhar, gosto até hoje. Então, começou com aquela coisa assim, uma amiga, passa uma receitinha aqui, uma receitinha ali, meu filho tá com dificuldade, começou numa brincadeira informal e fui compartilhando, o negócio foi crescendo, as mães foram procurando, os assuntos foram mudando, depois virou Instagram de negócio. Era uma alimentação específica, assim, que você compartilhava? Não, ou era... comum, alimentação comum mesmo, mas é uma fase muito importante para uma criança, né? Sim, Isso define muito o padrão alimentar dela no futuro. Então era uma preocupação muito grande que eu tinha, né? Gostava de fazer tudo muito certinho e tal. E isso chamou a atenção de algumas pessoas que começaram a seguir por conta da alimentação. Aí a gente foi trocando ideias sobre outras coisas da maternidade. A maternidade, ela traz um vínculo muito grande para a mulher. Depois da maternidade, você tem amigas mulheres, mas quando você se torna mãe, é uma rede muito forte que vai se formando, é uma conexão muito grande. Então, você começa a se conectar com pessoas que às vezes você nunca viu, mas você tem uma afinidade em comum e começa a trocar ideias, enfim, as coisas vão acontecendo. Que massa Demais. E o lance da maternidade, paternidade, eu não sei se é porque eu sou pai de primeira viagem, o Noah tem 1 ano e 4 meses, né? Que esse assunto tá, sei lá, parece que de um tempo pra cá, pode ser impressão minha, mas o assunto tem tomado maiores proporções, né? O lance da paternidade, da maternidade, isso é um assunto que
que os pais começam agora a querer se interessar mais, né? Sabe, pô, você pai não é só ser pai, né? Não é só pôr no mundo. Só pôr no mundo, né? Então, acho que é legal isso que a galera tá se conscientizando, né, sobre isso. Sim, eu mesmo, assim, quando a Dani ficou grávida, assim, pra mim, meu mundo era totalmente diferente do que é hoje. E aí a gente começou e tal, aí assim, a Dani falou, a gente precisa estudar pra ser pai. Sim. Aí eu, pô, estudar pra ser pai? O que é isso, né? Isso faz uma diferença. E nossa, faz muita diferença, né? Eu acho que legal que isso é muito massa, que vai se propagando mais e mais, né? Sim. E é muito importante pra meninada aí crescer. Sim. O fato de você ter entrado nesse universo faz com que você comece a ver muito mais coisas disso mesmo. Não é que às vezes aumentou tanto, mas você começou a enxergar muito mais. Mas acontece também que com o avanço da informação, as pessoas tendo mais contato com informação, elas buscam também se melhorar. Então, assim, a gente vê muito falar hoje em dia, meu filho fez isso e não morreu. Tal pessoa fez isso e não morreu, tá bem até hoje. Minha mãe fazia umas coisas que tá todo mundo bem hoje, tá todo mundo vivo. Mas os tempos mudaram, a gente foi evoluindo. Hoje a gente tem acesso a muito mais informação. Então, as pessoas conseguem buscar a melhor informação, as melhores opções para ter uma criação melhor, né? Para viver de uma forma melhor. Então, como a informação chega mais fácil, acaba que as pessoas também buscam mais fácil esse tipo de informação. Com certeza, né? Esse lance de aparecer mais realmente quando você pesquisa, né? É algoritmo, né, mano? Total, né? Não para de nascer criança, então. Total. E aí você começa a pesquisar isso, só dá isso, tipo, no seu Instagram, aí no seu TikTok, saca? Só quando você vê, você tá ali, né, consumindo. Esses dias eu tava vendo umas reportagens sobre os segmentos de mercado que mais crescem. Em primeiro lugar estava alimentação, em segundo estava mercado infantil. Justamente porque é um tipo de mercado que não para de nascer criança, a gente sempre vai existir. E como o padrão das famílias mudaram muito de uns anos para cá, hoje em dia as famílias estão cada vez menores, só que com isso aumenta muito mais o consumo dentro daquela família, porque os pais querem fazer tudo para aquela criança. Antigamente o pessoal tinha, 10 filhos. Então não dava para ter um consumo muito grande dentro de casa, só que hoje as coisas mudaram. O padrão é 1, 2 no máximo. Então aumentou muito esse consumo, então é um tipo de mercado que tem anos e anos que ele nunca declina, que ele só cresce. Isso aí é que você falou verdade, eu nunca tinha nem parado pra pensar, cara, realmente. Eu vejo isso aí de experiência própria mesmo. A gente, tem um babador específico que não deixa a comida cair, aí você compra. Você já quer comprar. Tem isso aqui que compra, aí um brinquedinho e tal, e aí você entra num loop ali na rede social, velho, que se deixar, você compra tudo. Sim, e o engraçado dessa padronização das famílias é que antigamente os nossos avós, tinha 50 filhos, e era normal. Se alguém tivesse um só, ele era um estranho. Hoje em dia já é tão contrário, se uma pessoa tem 3 filhos, todo mundo fala, já toma esse susto. Eu conheço uma pessoa, tem uma amiga que tá grávida de novo, que é o 4º dela. Ao invés das pessoas comentarem parabéns, só pergunta assim, como assim? Por quê? Você ficou doida? Foi no susto? Então, assim, parece que é uma coisa tão incomum e a pessoa se torna tão anormal por isso. É muito engraçado essa mudança. Fora meu pai teve 16 irmãos, 16 ou 17. Então. Nossa, velho, gente pra cá. Muita gente. É muita gente. Tipo, tem tio que eu nem conheço, velho. Juro pra você. É muita gente. É muita gente. É na época que a galera zoou que não tinha televisão. Então, não tinha nada pra fazer. Tinha nada pra fazer, é mesmo. Tinha nada pra fazer, Nossa, mas a minha avó é corajosa, hein? Porque parto não é fácil, não. Nossa senhora. E eu nunca peguei essa curiosidade de saber quais foram naturais e quais foram cesárea, ou se todos... Não é possível que todos foram cesárea. Não, acho que é Será? possível. Será? Humanamente é possível? Acho que sim, né? Assim, óbvio. Na medicina, eles já estudaram que dependendo da quantidade de parto, pode prejudicar mulheres. É por isso que antigamente tantas mulheres morriam no parto, né? Porque não é tão saudável, apesar que hoje a gente tem o acompanhamento. Antigamente não tinha, né? Eram as parteiras que fazia, não tinha exame, não tinha ultrassom, não tinha nada. Aí hoje em dia a medicina evoluiu muito, então a gente é melhor resguardado nesse ponto, assim, mais fácil. Sim, essa geração nova, eu vejo, por exemplo, o Noah é a próxima geração, que é a próxima geração que vai vir, né? Antes foi a minha, né? Que, 20 anos agora,
Foi a minha geração. E eu vejo que a mudança de ensinamento que o Noah recebe grande. E eu, sabe? Diferente. Tipo, já dá pra ver a diferença. Já dá pra ver a diferença, sabe? Tipo, e nem é tão grande, por exemplo, igual você que é pai dele, sabe? Não é tão grande essa diferença, já dá pra ver essa mudança de, tipo, ensinamento. E eu acho muito doido, cara. Eu acho muito doido. Porque eu vejo demais que tudo que você ensina, né, reflete na criança, tipo, lá no futuro. Tipo, qualquer coisinha, né? Eu fiz uma especialização em inteligência emocional infantil. Massa. E lá eu percebi, pude estudar, pude comprovar de forma científica mesmo, porque eu sou uma pessoa muito racional. Então, se alguém fala assim pra mim, esse celular é preto. Aí eu quero falar assim, tá, mas por que ele é preto? Onde está escrito que ele é preto? Cadê a confirmação que ele é preto? Eu sou uma pessoa desse estilo, né? Então, quando eu fui fazer essa especialização, eu gostei muito, porque tudo tinha um porquê, tudo tinha um estudo, tudo tinha uma comprovação científica que mostra o quanto essa primeira infância é importante na vida de uma criança, o quanto tudo que a gente faz com a criança até os 7 anos, que é a base de formação das crenças dela, vai se refletir no futuro. Então, se você fala hoje para uma criança assim, sem maldade, mas se você fica assim pro seu filho, menino, larga de ser lerdo, anda rápido aí, você tá demorando demais, que lerdeza, você é lerdo, você é lerdo, você é lerdo. Você instala uma crença naquela criança de que ela é lerda. E isso vai refletir no futuro dela. Às vezes não vai ser um reflexo de lerdeza, mas um reflexo de inferioridade em relação a outras pessoas. Porque ela cresceu com aquilo se tornou algo que faz parte dela. Então é muito importante, é muito importante esse cuidado com a educação infantil, com a formação de uma criança, porque tudo que você faz na primeira infância vai refletir no futuro. Eu tô lendo um livro que chama justamente isso, chama Inteligência Emocional, a teoria que revoluciona o que é ser inteligente. E aí, muito massa. Complexo nome. E aí no começo ele fala justamente disso, que esses pequenos ensinamentos resultam da criança, sei lá, ser mais autoconfiante, sabe? Ser mais positiva, ser menos preocupada. Tem uma ferramenta de coaching que a gente trabalha a formação de crenças, tanto em adulto como em criança, mas eu vou falar específico então das crianças, que é justamente uma coisa muito simples que os pais podem fazer todos os dias, que é todos os dias falar essas palavras de afirmação. Eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou educada, eu sou saudável, eu sou rica. Eu achei tão bonitinho que ontem minha filha ela tem 2 aninhos, né? E ela tava pra mim, eu sou rica, eu sou linda. E ela fica, eu sou linda. Justamente por conta de um hábito que eu criei nela. E eu sei o quanto isso faz diferença, vai fazer diferença no futuro. Até autoestima, né? Sim, cara? Com certeza. Todos esses elementos estão muito fortes, né? Envolvidos muito fortemente, né? Sim, demais. É o que, por exemplo, sei lá, eu vejo as pessoas que foram até antes da minha geração assim, e até pessoas da minha geração que, quantas pessoas são, sei lá, negativas, sabe? Depressivas. Depressão tá sendo a doença do século, exatamente. Justamente. E eu acho que, tipo, se todo mundo tiver essa consciência de saber que para ter filho tem que estudar, sabe? Que é uma parada, eu acho que a depressão, a ansiedade pode ser uma parada que com certeza pode diminuir daqui pra frente. Com certeza, né, cara? Como eu tenho uma oportunidade de falar sempre com mães dos meus grupos e tudo mais, eu sempre reforço muito isso que você falou, sabe? A importância da gente estudar para ser mãe. Muita gente que acha que ser mãe é só por instinto, é só por feeling. Eu sei que na prática, muita coisa, quem é mãe sabe de algumas coisas, de sentimentos. Você conhece seu filho ali, a pessoa sabe de você. Então, assim, você sabe algumas coisas. Mas a teoria te dá um embasamento gigante. Se já foi comprovado algumas coisas, você pode até não querer fazer, mas sim, que aquilo vai fazer diferença para você, vai. Então eu falo, gente, estudem cada fase. As mães reclamam muito da fase de 2 aninhos, tanto que tem um termo que eles falam terrible two, porque é a adolescência infantil, é quando a criança realmente, no pé da letra, ela fica insuportável, porque ela dá birra, ela se joga no chão, tudo ela quer bater, ela quer jogar. Então as mães enlouquecem nessa fase e falam assim, eu não aguento meu filho é birrento, que fase é essa? Minha mãe falava disso. Então, mas quando você estuda e conhece o que a criança está passando naquela fase, você entende que é justamente nesse período que ela compreende que ela é um ser único, que ela começa a compreender as emoções e ela não sabe lidar. Ela se joga no chão, ela não sabe que aquilo é uma birra, ela simplesmente quer aquilo e pronto. Então, assim, existe uma diferença muito grande de saber lidar com o momento quando você sabe o que a criança tá passando e por que ela tá passando por aquilo. O lance de estudar, igual você falou, assim,
talvez são atalhos que a gente pegue, né? Aham. Porque realmente o instinto, a gente desenvolve esse Com instinto. certeza. Quando realmente a Dani falou, eu tô grávida e tal, eu falei assim, eu vou ser um pai por instinto, que na minha cabeça, né? Eu tenho um instinto, então vai rolar. Vai. E aí quando a gente começou a estudar e tal, a gente começa a perceber que algumas atitudes falam, não, isso aqui, você já começa a entender, sim, né? sim. E aí, por exemplo, essa dos 2 anos aí, né? Sabe, imaginam pais que não sabem que existem essas fases, né? Exatamente. E aí fica tentando, sei lá, com atitudes que às vezes só piora o negócio, né? Exatamente. A minha mãe que não sabia, quando eu dava birra no mercado, ela pegava no pé da orelha e me levava no... Cara, eu lembro... Você tomava um couro. Tem lembrança, ó, te marcou. No banheiro do mercado. Ela não esperava nem eu chegar em casa. Já tomava Então, uma coça né? no banheiro. Coça no banheiro. Aí os outros iam lá, eu gritando. Nossa, cara, aí onde piora, né? É uma fase, assim, é uma fase complicada, desafiadora, digamos assim, mas ao mesmo tempo é quando a criança descobre o mundo, então ela quer tudo, é onde ela descobre a independência. Então, por exemplo, ela quer pôr água sozinha, aí ela vai derrubar, porque ela ainda não tem o controle motor pra isso. Mas você tem que ter paciência, porque agora que ela tá descobrindo esse tipo de habilidade, ela quer vestir roupa sozinha, aí dá aquele piti pra você pôr uma fralda, porque não quero, e você tem que saber ter aquela inteligência emocional, até o pai, de respirar fundo, de saber que é uma fase maravilhosa, que vai passar, que a criança tá agindo dessa forma, não é porque ela quer te irritar, é porque nem ela tem controle dos sentimentos. E é uma fase vontade tão... de ir ralar, cara, no asfalto, Então... mas aí você se releva. Cara, é muito foda, porque você tem que ter isso, além da criança, com as outras pessoas, né? Com família, né? Porque, Sim. a avó lá fala, ele não tem que comer sozinho, olha a bagunça, não Exatamente. tem que tomar água sozinho, vai derramando tudo, né? Isso aí a gente também tem que saber lidar com essas... Tem que saber lidar com opiniões. Com opiniões, né? Enfim, você falou aí que você começou a estudar, né? Quando ela descobriu que estava grávida. Com meu marido foi o contrário. Quando eu descobri a gravidez, lógico que ele festejou, era uma coisa que a gente queria, foi planejado. Mas ele não se sentia pai. Ele fala que ele realmente se sentiu, teve aquele sentimento de pai quando nasceu. E eu conversei depois com alguns amigos e alguns tiveram esse sentimento. Porque como a mulher é que sente tudo, pra ela a gravidez começou ali. Descobriu, tá grávida, já começa a sentir tudo, o emocional vem, o psicológico, e você começa a pesquisar, fazer as coisas. E eu tive isso de ponto em comum entre meu marido e vários pais amigos também. Mas assim, eu me senti pai quando não nasceu aí, também. Viu? É um sentimento comum, eu só então. Realmente, eu comecei a estudar porque eu fui obrigado. Inclusive, a Dani falou assim, ó, esse documentário, Bebês em Foco... Aí vai lá o PH, tá bom. Tá. Mas aí eu comecei a me interessar, mas realmente o lance do sentimento de ser pai então, foi só na hora. Depois, né? Foi só na hora. E é muito louco, porque assim, a gente tá muito assim, né? Ok, tá, você pai, beleza, né? Ok. Mas na hora que nasce, parece que... muda, né? Sei lá, é uma entidade, assim, te transforma. Exatamente. Assim. Você fala, opa. E com a mulher também, né? Depois da maternidade, gente, a mulher, ela é outra pessoa. Conheço pessoas que foi assim, de uma água pro vinho, não no sentido ruim, mas é uma mudança tão grande, porque depois da maternidade, algumas coisas que pra você era prioridade, passa a não ser. Outras coisas que às vezes tinham um sentido muito forte, e você fala assim, não, isso aqui que agora vale a pena, isso aqui que é importante, é isso aqui que eu quero. E é quando a mulher, ela realmente se descobre, sabe? Porque é onde ela descobre novas habilidades, novos gostos, novos porquês da vida dela. É quando ela... Nossa, a mulher, ela realmente muda muito. Eu vejo experiência própria. A melhor coisa é a experiência própria, né? Aí, né? Eu vejo na Dani, assim, em mim também. A gente, numa forma geral, assim, fala, cara, como que a gente mudou nossa muito. Cabeça, nossa mentalidade. Tudo que a gente faz é por eles, né? Assim, é tão forte isso, né? Exatamente. Tudo que vai fazer, a gente tá colocando ele agora numa brinquedoteca. Aí pra colocar, a Dani ficou namorando essa brinquedoteca lá 2 meses, né? Inclusive é a do grupo lá. Ah, já sei. Da Lara. Né? A gente tá Lara é maravilhosa, gosto demais dela. Então, aproveitando que a gente tá nesse assunto, como é que surgiu o lance, assim,
do empreendedorismo materno, né? Você falava juntar essa galera, como é que foi isso? Então, eu falo que eu nasci pra ser mãe. Isso era uma coisa que a vida inteira, se tinha uma coisa que eu tinha certeza nessa vida, é que eu ia ser mãe. Nossa, acho que eu precisava fazer mais nada. Se eu fosse mãe, eu era realizada. E eu sempre tive muito forte que quando a maternidade chegasse pra mim, eu não ia estar trabalhando fora, porque eu queria realmente aproveitar integralmente, né? Eu sou formada em publicidade, fiz especialização em marketing de negócios, em gestão de negócios, e trabalhei em agências, trabalhei em marketing corporativo, só que eu já tinha isso muito forte na cabeça da maternidade. E eu fiz um processo um pouco inverso do que a maioria faz. Eu me preparei para empreender quando a maternidade chegasse. Normalmente as mulheres fazem isso depois da maternidade. Então, na época, eu pedi demissão do meu trabalho, com o apoio do meu marido, comecei a estruturar meu negócio. Comecei com segmento de vestuário infantil, trabalhei com e-commerce durante um tempo. Então, fiquei 2 anos trabalhando, empreendendo sem filhos, engravidei. Consegui por mais 2 anos e meio conciliar as duas coisas aí, que foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Empreender com filhos não é fácil, só quem passa na pele mesmo. Eu já passei pelos 3 cenários, CLT, empreender e empreender com filhos. E não chega nem perto as dificuldades, sabe? E aí depois veio minha segunda filha, foi quando eu vi que aquilo não era pra mim mais. Eu queria empreender, mas em outros segmentos. Foi aí que eu me identifiquei muito com o mercado de coaching, né? Por poder ajudar outras pessoas. Fiz a minha formação em coaching. E o engraçado é que a minha formação é uma coisa até... Um parêntese aqui. A minha filha estava com 5 meses quando caiu de cabeça essa oportunidade para mim. Mamava só em mim, então ela tinha que ficar comigo o tempo todo. Surgiu a oportunidade da formação e o primeiro módulo eram 4 dias inteiros, tipo das 8 às 10 da noite. Nossa. Imersa lá no Isso, lá na instituição. Era aqui em Uberlândia mesmo. Só que aí na época que apareceu essa oportunidade, todo mundo falou assim pra mim, impossível. Eu mesma falei, impossível. Como que eu faço um treinamento desse com uma filha de 5 meses que só amamenta em mim? E foi aí que um amigo meu virou pra mim e falou assim, você vai fazer esse treinamento comigo. Porque ele ia fazer, você vai fazer. Eu até briguei, que eu falei, para de falar isso, eu sei que não vai dar certo. E ele falou, você vai arrumar uma solução e vai fazer. E eu falo que é tão importante quando a gente quer realmente uma coisa correr atrás, porque realmente as coisas acontecem. Tudo deu tão certo, o universo conspirou tanto ao meu favor quando eu comecei a pensar positivo que o negócio ia dar certo, que deu. Eu consegui uma pessoa, enquanto muitos reclamam de dificuldade com bebês e tudo mais, eu consegui uma pessoa que era de confiança para ficar comigo lá com ela. Eu levei ela para o treinamento comigo, a instituição me deu todo o suporte, eu montei quase que um berçário lá para ela ficar confortável. E ela ficou comigo, minha família me apoiou, consegui fazer minha formação. E foi, assim, maravilhoso, porque aí realmente eu me descobri. Eu falei, olha, é isso aqui que eu quero para minha vida. Finalizei minha formação, consegui fazer a especialização em inteligência emocional infantil, porque era o ramo que eu queria trabalhar. Mas como a área de negócios me puxava muito, eu desenvolvi um programa de coaching grupo, juntando o que eu já sabia de marketing, né, e negócios com o desenvolvimento pessoal. E eu criei o programa de coaching grupo, que era o Mães que Podem Mais, que era um programa presencial para mães que queriam empreender. Então eu traria para elas tanto conteúdo de coaching como de marketing, para elas iniciarem nesse ramo dos negócios, que era o que muitas queriam nessa época, né? Não queria mais voltar para o mercado tradicional, enfim. E aí consegui, tive uma turma sensacional, aí veio a pandemia, já tinha aberto uma segunda turma do curso, veio a pandemia, foi quando eu também busquei meu equilíbrio, minha sanidade mental, parei com tudo, com o apoio do meu marido, e falei, não, vou trabalhar, graças a Deus tenho essa oportunidade de ficar em casa, minhas filhas muito pequenas, e resolvi. Só que aí o Mães que Podem Mais, eu falei assim, já que eu não vou trabalhar mais com ele como programa de coaching, eu quero de alguma forma poder ajudar essas pessoas e continuar a falar disso, que era algo que eu gostava. Não queria simplesmente ficar só parada lá em casa com todo conhecimento para mim. Então eu criei o grupo no WhatsApp, né, que a princípio era só para ajudar algumas mães amigas, para a gente trocar informações sobre negócios, para eu poder ajudar, fazer algumas consultorias com elas, tudo gratuito mesmo, para ajudar essas pessoas que estavam em casa. O momento era difícil para todo mundo, ninguém sabia lidar, ninguém sabia o que ia acontecer. Só que aí o grupo foi crescendo de uma forma bem informal mesmo. Ah, você adiciona tal pessoa? Você adiciona essa amiga minha que é mãe também? Você adiciona essa pessoa? E foi. Hoje a gente tá com 180, acho que quase 190, não lembro agora exato, mães. E eu fico muito feliz em saber a repercussão que isso vem dando, que eu vim juntando essas mulheres. Tem mulheres lá que não empreendem, ou melhor, tem mães, né? No grupo, o único critério para participar é ser mãe.
Tem mães que não empreendem, mas que abraçou tanto a causa de consumir dessas outras mães, que entrou pro grupo só para ter essa rede de consumo mesmo. Tem mães que entrou sem ideia de empreender e por conta do grupo, de alguma oportunidade, viu alguma necessidade lá dentro, começou, falou, olha, bacana, as mães estão sentindo falta disso aqui, então vou começar a fazer isso. E começaram negócios lá dentro. Então, assim, tem de tudo lá e a gente se apoia muito. Mãe de pet pode entrar? Mãe de pet? Não. É só de criancinha mesmo. Falei muito agora. Cara, mas eu acho muito massa, porque a gente mesmo, lá em casa, a gente consome muito daquele grupo. A gente foi fazer uma festinha, aí tá uma mãe lá que faz doce, outra mãe que faz isso, aí a que vê a Dani já fechou com as mães lá do grupo mesmo. Eu acho isso muito massa, porque se você for parar pra pensar, é como se fosse uma ideia de... existe muito hoje que tem nas startups, que o que? Colaborativo? Eu esqueci o nome, cara. Consumo colaborativo? Você vai consumindo daquele meio ali, né? Sim. Você tá ali em contato daquela galera ali e da galera se ajudando. Nossa, é muito massa, assim. A prioridade do grupo realmente é consumir umas das outras. Tanto que uma das regras do grupo é sempre que alguém pedir uma indicação de algum produto ou de algum serviço, a gente prioriza quem tá lá dentro. Se não tiver ninguém para atender, aí sim a gente indica uma pessoa de fora. Mas a gente espera para alguém manifestar ali, olha, você trabalha com isso, você pode oferecer, justamente pra gente se apoiar, se ajudar e tudo mais. E o bacana é que você falou aí dessa questão do consumo colaborativo, isso existe muito lá dentro do grupo como moeda de troca entre os próprios produtos. Uma mãe vende um produto e a outra vende outro, elas usam esses produtos como troca. Não necessariamente o dinheiro, mas isso eu vi que é uma coisa que deu muito certo. Sim. Várias criaram parcerias, então acaba que uma pega o produto da outra, os clientes das outras. A gente tem pessoas lá do mesmo segmento, várias inclusive, e eu achei muito bacana o tanto que todo mundo abraçou a causa para se ajudar, que acontece de alguma mãe precisar de um produto para atender uma cliente, naquele momento ela não tem, e ela pede para uma das concorrentes, olha, eu tô te passando um cliente assim, ou você tem esse produto para eu atender essa pessoa. Então realmente virou uma rede de apoio que eu tenho muito orgulho dela. E a gente, cara, quase todo episódio a gente fala que é o lance de parceiros, né? Isso, porque exatamente. Um concorrente, na verdade, quando você olha ele por outro lado, né? Não vira mais concorrente. De não ser concorrente, ele vira um parceiro. Exatamente. Parceiro de negócio, parceiro até de vida, Exatamente. né? E eu acho tão importante esse apoio, porque mesmo com a mulher conquistando muito espaço no mercado, que ela já evoluiu pra caramba, se for pra gente pensar de poucos anos mesmo atrás, a mãe, na verdade, ela ainda sofre muito preconceito dentro do mercado. A gente vive uma cultura enraizada que o papel da mulher é estar em casa cuidando dos filhos enquanto o marido trabalha para sustentar. Isso ainda é muito forte. Tanto que o número de mulheres que são demitidas depois da maternidade é muito grande. É coisa aí de 67%. Teve uma pesquisa, acho que da Rede Empreendedora, há pouco tempo, que lançou esses números. 67% das mulheres depois da maternidade, elas não voltam para o mercado de trabalho. Só que dessas que não voltam, 85% não voltam porque elas são demitidas. Não é porque elas querem sair do mercado. Enfim, o próprio mercado se fecha para elas. Eu vou te falar uma coisa. Vou confessar. Polêmica? Polêmica. Eu vou confessar. Que eu já tive empresa. E, cara, eu quando eu ia fazer alguma entrevista, quando a pessoa falava que já era mãe, eu já ficava, porque assim... Machista. Machista opressor. Mas assim, não sei, é porque era tão comum, parece que era tão enraizado. É uma coisa que já é cultural. Que eu nem a gente fica tão preso a essas coisas, né, velho, que você não para pra pensar. Você fala, por quê, né, que tô sendo... É um preconceito, né? Sim, e aí, outra coisa também, funcionária lá que ficava grávida e tal, e a gente... dava um jeito de realmente depois ela demitir. Isso, cara, foda, né, falar isso. Mas é realidade, infelizmente, é chato e tal, mas é a realidade da mulher. Então, assim, a mulher, ela sai do mercado de trabalho, acho que 5 vezes mais do que o homem.
Porque o mercado se fecha, acha que ela não vai ter mais competência, que ela não vai ter mais concentração. Só que é justamente o contrário. Tem um vídeo que rola na internet, eu não sei o nome dele, mas assim, eu já tive muito contato, que mostra exatamente como que é, o que a mulher faz em casa durante esse período que está fora e ela tentando voltar ao mercado de trabalho. As empresas perguntam muito, mas e esse período que não tem nada no seu currículo? Não sei se vocês já viram esse vídeo. Não. E ela fica... É difícil dela falar para as pessoas que nesse período que o currículo dela estava vago, ela foi mãe. Porque o preconceito é tão grande, inclusive de próprias mulheres que não são mães. No vídeo isso é relatado assim, de uma forma nítida. Não é um filme brasileiro, mas retrata exatamente o que acontece. Só que nesse período ela desenvolve 500 habilidades que ela não sabia. Habilidade de planejamento, de organização, de lidar com as dificuldades, com os imprevistos, porque a maternidade é imprevisto dia após dia. Então ela desenvolve tantas competências que infelizmente o mercado ainda é preconceituoso, né? E fecha as portas para para essas mulheres. Só que uma coisa muito massa que tem acontecido, principalmente depois da pandemia, que é um lado bom aí da pandemia, é o home office, né? Sim. O home office, eu acho que principalmente para a mãe, assim, que precisa... Porque, pô, você é mãe, aí você tem lá um período que é muito pouco, né? Você ficar fora do trabalho, eu acho que é 5 meses, né? 3 meses, né? O normal mesmo são 4. 4, a licença, né? A licença maternidade. Cara, 4 meses para quem amamenta, principalmente, para mãe em geral, né? Então, é muito pouco, velho. É muito pouco você ter que voltar pro trabalho, você ficar o dia inteiro sem ver seu filho com 4 meses, né? Então, eu acho que o home office vem, hoje... tipo, a babá, né? Aí entra Aí que entra, né? E a creche, né? Aí que entra tudo. E é contraditório foda, né, isso também, porque o governo, ele prega muito que o governo, os órgãos de saúde, que a amamentação ela deveria ser exclusiva até os 6 meses de idade. Que antes disso, não poderia entrar com nada, com água, com chá, porque realmente a criança não precisa. Mas aí como é que faz se uma mãe precisa voltar a trabalhar com 4 meses? Muitas conseguem, mas essa quantidade é mínima. Teve até uma reportagem do Profissão Repórter o ano passado mostrando isso. Tem várias empresas que tem aquele espaçozinho lá para a mãe amamentar, para tirar leite e tudo mais. Só que isso é teoria. Na prática, é muito difícil as que conseguem manter. Então, elas simplesmente largam. Ainda mais as pessoas, elas que têm, mães que têm empregos formais, né? Que tem que bater ponto. Sim, é muito complicado. Mas, tipo, vocês acham que, tipo, babá pra quem precisa realmente é de boa? Porque, assim, tem gente que nasce mais apegada a babá, saca? Do que, às vezes, sei lá, o próprio pai ou, sei lá, sabe? Alguém mais próximo. Eu não julgo, assim, quem precisa, né? Porque você vai fazer o quê, né, velho? Sim, se eu pudesse, eu teria. Eu tenho amigo que eu sei que tem filho também, inclusive, da idade do Noah, que, cara, trabalha o dia inteiro. Ele e a mulher, porque precisa, né, velho? Porque precisa. Não tem jeito, assim, né? Ainda mais dependendo do seu trabalho, não tem jeito. Sim. E aí você vai pensar igual você pediu demissão, né? Sim, eu pedi antes de eu ter filho ainda, né? Eu fiz um processo bem diferente do que a maioria faz. Porque dependendo do seu trabalho, do seu cargo, você pensa 2 vezes, assim, porque... Logo que a pandemia começou, o IBGE lançou uma pesquisa que mostrou que 50% hoje das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. E é um número até grande comparado antigamente. Então, as mulheres, as mães, aliás, elas foram as mais afetadas nessa pandemia. Apesar que a pandemia afetou homem, afetou tudo de forma geral, as mães foram as mais prejudicadas. Por quê? 50% delas precisavam trabalhar para sustentar a casa. Só que com essa mudança tudo, elas perderam, a maioria também perdeu a principal rede de apoio que tinha. Agora tá tudo voltando ao normal, né? Mas que era a escola. Então, ela não tinha com quem deixar o filho, muitas. Elas precisavam trabalhar, não tinha escola, não tinha creche. Muitas vivem em cidades onde não tem ninguém, não tem família, não tem uma rede de apoio. Então, o que aconteceu? Foram demitidas ou saíram do trabalho para poder ficar com os filhos em casa. Aí, nisso, muitas viram no empreendedorismo uma necessidade, aliás. Porque elas não começaram a empreender por oportunidade. Foi por necessidade. Elas precisavam pôr dinheiro em casa, sustentar os filhos, então elas foram aí para o caminho do empreendedorismo. Só que isso trouxe um problema muito grande quando a gente fala desse período agora de pandemia e traz uma análise dos dados, né? Essas mulheres, elas começaram a empreender por necessidade, mas como foi tudo sem planejamento, sem organização, o erro foi muito grande, porque as mães começaram a fazer de qualquer jeito, elas não tiveram tempo para se planejar, para se organizar. Então é assim, eu não tenho outra alternativa, então eu tenho que ir para esse lado, então bora.
Cara, empreender também, eu acho que tudo você tem que estudar, né? Pra ser Tudo, pai, você vai pra tudo. empreender também. Não adianta, né? Exatamente. Porque você vai... é por necessidade. Aí você... Às vezes a necessidade não te dá tempo pra você estudar. Aí você tem que ir pro Paulo, você tem que ir pro jogo, né? E aí você tem que... Aí que surge o problema que você falou. Exatamente. Aí infelizmente tem muita gente que não dá conta de sustentar um negócio. Sim, sim. Mas eu acho que empreender também é muito isso, né? Muito. É acertar e errar, acertar e errar. Com certeza. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Tudo é isso, né? Acertar e errar, Acertar e errar, né? A vida é assim, né? Acertar e errar, né, mano? Exatamente. Mas que Exatamente. E tipo assim, você falou que foi planejado sua filha? As duas foram. As duas foram planejadas. foram. E esse processo de planejamento é algo treta, assim, né? Tipo assim, porque eu já vi, eu não sei como que foi, né? Obviamente, mas eu já vi muita gente, tipo, que achava que tava e aí não tava e aí se frustrava, sabe? Sim. Isso. Então esse processo deve ter sido... Ou foi tranquilo pra você, assim? Foi tipo... Olha... Véi, de prima, sabe? Pra mim, te confesso que foi tranquilo. Eu acho que massa. assim, minha mentalidade era... Isso, na verdade, poderia ter até me atrapalhado. Como eu tinha uma mente muito forte que eu queria... A ansiedade atrapalha muito, né? Mas eu, graças a Deus, na minha primeira filha, eu engravidei no meu segundo mês, que eu falei quero estar grávida, procurei a médica e tal, comecei a tomar os medicamentos, as vitaminas. No meu segundo mês, estava grávida. Da minha segunda filha, eu desmamei a primeira primeiro, um mês depois estava grávida de novo. A diferença delas é 2 anos e 3 meses. Duas meninas. Né? Duas meninas, que era meu sonho. A sua mais velha tem 2 anos? Não, a minha mais velha tem 4. Ah, tem 4. Tem 4,5 e a outra tá com 2 e 3 agora. Ah, tá. Que legal, que tem massa. 2. Então, assim, como eu e meu marido sempre quisemos 2, a gente... 2 meninas também. E agora fechou a fábrica. Fechou, agora. operei ele pra ter menino. E agora... 2 tá bom, né? 2 tava aí, ó, a diferença da evolução do padrão de comportamento. Mas você queria, tipo, 2 pra também fazer companhia pra Sim. outro? Eu tenho uma irmã que a minha diferença com ela é praticamente a mesma, assim, e a gente sempre foi muito parceira, muito, muito, muito mesmo, sabe? A vida inteira brigando, mas se amando. Porque irmão é isso, vocês sabem. Mas a nossa diferença é de 15 anos. Ah, não, então 15, deu uma diferença boa. 15 anos, cara. Então, vocês não seguiram juntos, assim, não criou junto. Não. Depois de mais velho só. Eu mais velho, no caso, né? Que aí eu peguei no colo, né? Ajudei a trocar a fralda desse moleque aí algumas vezes, né? Nossa, 15 anos é a diferença, né? É muita diferença. No meu caso, a minha diferença pra minha irmã era 2 anos e 9, então era pouco, a gente cresceu juntas. E eu via a minha amizade com ela, então eu queria muito ter filhas pra vivenciar aquilo. Meu marido também, ele tem mais 3 irmãos, família maior, né? Foram 4 homens lá, mas tudo perto também. Então ele cresceu com irmãos, cresceu compartilhando. E era uma vontade, a gente achava que um só era muito pouco, ia ficar muito sozinho, tinha esse sentimento. Eu quero ter outro também, mas assim, né? Vamos esperar um pouquinho. Dani, né? se liga aí. Dani, fica ligado, mas vou esperar um pouco. Porque assim, eu falo pra Dani que eu quero ter outra, ela tem irmã, né? Também da mesma do nível, idade. Né? E como eu só fui ter irmão com 15 anos, então toda essa infância, assim, eu não tinha, né? Aí eu falo pra ela, cara, pra mim fez falta, assim, sabe? Tipo, de ter um irmão mesmo, assim. Não sei se pra você, né? Ah, que amor. Não, corta pro love. Você quis 2 meninas mesmo? Eu queria. Meu marido queria um menino. A princípio, né? Da primeira ele queria mais um menino do que uma menina. Não sei se... Acho que isso é natural do homem, né? E eu não. Eu queria uma menina, tanto que eu tinha medo se fosse menino. Eu tinha essa coisa muito forte. Menina, me via mãe de menina. Mas você não queria tipo, uma menina e um menino, às vezes, um casalzinho? Eu sempre quis 2 meninas. Que sempre, massa. A vida inteira. Eu não me via mãe de homem. Assim, não sei, é um sentimento Engraçado, estranho. né? Louco, e eu falava isso, eu não escondia. Eu não conseguia esconder essa minha preferência. Tá? Tem gente que fala, não, pode ser... Lógico, amar se ama da mesma forma, é seu filho. Mas eu tinha nitidamente essa preferência. Meu marido queria um menino no início, só que engraçado que depois que a Alice nasceu e a gente foi querer o segundo, ele queria outra menina. Ele já não queria de forma alguma um menino, porque acho que a menina é tão carinhosa com o homem que ele falava, tem que ser outra menina também. Tem esse lance de, tipo, menina é mais com o pai e... você não tem um menino, né? Mas no caso da menina é mais... você acha mais elas são muito grudadas com ele. Eu acho que tem esse lance também, mas eu acho que também, não sei se
se isso também são falas da galera mais antiga, assim, sim. de falar, menino é mais com mãe, menina é mais com pai. Talvez, não sei. Às vezes pode ter, mas talvez... Acho que vai muito de criação, né? Isso, depende dos pais em si mesmo, né? Vai de criação. Eu vejo que o Noah sim. é muito ligado... Lógico que sim, tem o lance da mãe aqui, né? Mãe é mãe. Não tem jeito, né, velho? Mas ele é muito ligado comigo também. Então, eu acho que vai muito da criação mesmo. Eu acho que sim, eu acho que é verdade isso. Da criação, tipo, tem pais que desde pequenos são muito amigos dos filhos, né? Sim. E mãe vice-versa também. Exatamente. Eu acho que é mais criação mesmo, pensando bem. Com certeza. Eu acho que é, mano. Mas eu tenho vontade de um dia eu quero ter dois, assim, tipo, uma menina e um menino. Eu quero ter a experiência de ter os dois, eu acho. Gente, Deve é ser muito bom. Eu falo que é um sentimento assim. Tem dia que eu que fico em casa o tempo todo com elas, sem brincadeira. Tem dia que você chora de cansaço, porque uma criança demanda muito. Nossa. Muito. Principalmente igual no meu caso, que eu não sou a favor das minhas filhas ficarem nas telas. Não que elas não assistam, porque eu falo que não tem como você criar uma criança numa bolha. Eu, por exemplo, eu evito doce, mas quer dizer que elas não comem? Não, elas comem besteira, mas não faz parte do dia a dia. Então eu tento evitar esse tipo de coisa. Esse lance de açúcar, de tela polêmico. também é muito polêmico, né? Porque, polêmico. cara, é foda. Nossa, bicho, é incrível, né? Como é um trans. O moleque tá aqui esperneando, você coloca um Mickey pra ele, assim, tipo... É desse jeito. Só que assim, isso faz mal pra criança. Existem os estudos que comprovam. Só que na prática é o que eu falo, que tem coisa que não dá. E eu entendo muito quem usa desses não falo artifício, né? De telas mesmo. Principalmente quando a mãe tem que conciliar o home office, por exemplo. Gente, no início dessa pandemia, sem brincadeiras, as mães surtavam, porque a criança não deixa a mãe trabalhar ali. E ela precisa concentrar. É muito complicado. Então, acaba que as telas é um recurso. Eu usei enquanto eu empreendia, minhas filhas tinha hora que tinha que assistir, não tinha jeito, eu precisava atender cliente, precisava fazer as coisas. Não dá, simplesmente. Na teoria é muito lindo, mas na prática realmente é complicado, sabe? Não é impossível, mas é mais difícil. E não adianta, né? A criança, principalmente mais nova, assim, 24 horas ali, né? De demanda. De demanda. 12, né? Cara do céu. É quase que 24, porque tem às vezes que acorda na madrugada, que aí é dia e noite. Meu filho. Enquanto tá ruinzinho, assim, igual o Noah tá nessa fase, aí acorda de madrugada, e aí você tem que... A gente tem que fazer inalação, aí você fica lá e aí você não dorme direito. Gente, e lidar com privação de sono, eu falo que é um dos desafios maiores que a mulher tem. Eu falo que eu sou muito abençoada, que minhas filhas acordaram muito pouco. Nossa Senhora, eu dou graças a Deus, sabe? Lógico que eu já passei noite acordada, mas perto de algumas que eu vejo que até hoje passa, eu falo que eu sou muito abençoada por isso. Mas não é fácil. Essa semana mesmo aconteceu, de uma forma atípica, minha filha acordou 4 vezes. No outro dia eu tava morta. Eu falei assim, pensa essas mães que acordam por anos a noite inteira. Aconteceu isso com a minha tia. Minha filhada foi dormir uma noite inteira com 3 anos de idade. Nossa, velho. Com 3 anos que ela dormiu uma noite inteira. Até então tinha vez ela acordar 9 vezes à noite, sabe? Enquanto mais novinha. Então, assim, é desafiador, sabe? Tem dia que você fala assim, meu Deus. Por isso que eu falo, cara, a experiência de ser pai e mãe, cara, eu acho que é divino mesmo. É coisa pra mim, eu acredito que é coisa de Deus mesmo, porque, velho, sim, é uma coisa que te consome, que cansa, que, né, não vamos romantizar, não, né? É difícil não é pra caralho. fácil. E, velho, e é um negócio que, cara, você ama o seu filho, né? Acima mais do que qualquer coisa, né? Qualquer coisa. É tão dois extremos ali, né? E aí sim. você aprende tanta coisa, velho. Você aprende... Você ensina e aprende. Você ensina e você aprende. Sim. Você falou uma coisa que eu queria aproveitar essa oportunidade também para falar com as mães, né, com mulheres, do tanto que isso é importante, que é saber que o seu filho é prioridade para você, mas que você precisa olhar para você na mesma linha de prioridade, porque se você não está bem com você mesmo, você não consegue estar bem para cuidar deles. E, infelizmente, as mulheres, elas se anulam muito depois da maternidade, se anulam como mulher, se anulam como esposa, e isso faz muita diferença para ela ter esse suporte aí depois. São mulheres que não se arrumam mais fisicamente, não passam batom, que não se cuidam, não cuidam do corpo, não cuidam da saúde, não cuidam da mente, que não tem tempo mais para nada e se frustram.
Então, assim, realmente é desafiador. Você tem que saber conciliar ali todos os seus papéis. É muita coisa, mas é muito importante ter esse olhar também para você como uma esposa, para você como mulher, porque isso faz diferença para você até conseguir equilibrar sua sanidade mental. Com certeza. Inclusive, já vou te falar agora que amanhã você vai ficar com o Noah. Aí. Minha mãe, porque eu já sei o que você falou, eu lembrei. Aí, ó. Combinei, né, filho? Amanhã eu vou Fica a sair dica. com a Dani. Jantarzinho a 2 amanhã. Sério? É, e você vai ficar Você não com me o Noah. falou isso, não? Tô te Tá falando falando agora, agora. velho. Tô te falando agora. Caralho. Com 24 horas de antecedência. Vou levar a nega no Outback amanhã. Ó. Filho da puta, velho. Você vai ficar Eu tô Noah. com vontade pra caralho de ir no Outback. Você vai Agora depois de outro, amanhã. você vai outro dia. Você vai pegar sexta-feira, ó. Nossa, Vai ser mano. mais... Eu vou levar um Noah no Outback. E aí eu vou dar doce Mano, pra ele. você não dando chopp pra ele, cerveja, pode. Isso aí eu vou esperar ele completar uns 15. Gente, o engraçado, né, que eu falo sempre, eu bato muito em cima dessa tecla da importância da mulher se valorizar como esposa, como mulher. E existe um preconceito grande em relação a isso, até das próprias mulheres, sabe? Uhum. Esses dias, né, acontece... Esses dias não, direto eu faço isso. Eu mando minhas filhas pra casa da minha mãe, às vezes pra dormir lá, pra passar o fim de semana, coisas do tipo. Tem mães que me olham como se eu fosse um monstro por fazer isso. Como assim você consegue ficar 24 horas sem seu filho? Eu falo, gente... Calma aí, né? Eu amo elas do mesmo jeito, mas eu preciso do meu momento também. Ah, eu claro. preciso dessa tranquilidade. Parece que é tipo de... ver um relacionamento, né? Tipo, parece que é tipo ver um relacionamento. é um Tipo, relacionamento. você tem que, tipo, é igual aquilo que você falou, pra você estar bem com ela, você tem que dar bem com você mesmo, pra você Sim. amar ela de uma forma melhor. Exatamente. E também você precisa do seu momento, da sua solitude, assim, né, velho? É, antes de você ser mulher, antes de você ser mãe, você é mulher. Então você tem que, olha lá os degraus. Você é uma mulher, você se tornou esposa, depois você se tornou mãe. Então, assim, por que não olhar para os seus outros papéis? Eu sei que o filho, ele é prioridade na nossa vida, mas você precisa aprender a encaixar as outras coisas no mesmo nível de prioridade. E foi engraçado que depois que eu realmente virei essa chave para mim, é muito interessante pensar o tanto que as coisas melhoram, sabe? Eu resolvi, olha, eu vou voltar a praticar exercício físico, vou cuidar de mim, vou pagar meus tratamentos, vou fazer minhas coisas. Minhas filhas não precisam disso tudo que eu tava querendo proporcionar para elas precisam do meu amor, do meu carinho, vou cuidar de mim. Há muita gente falou assim, nossa, mas eu não posso fazer isso, porque com esse dinheiro eu vou pagar isso aqui pro meu filho, isso aqui. Eu falei, não, para de pagar um pouquinho para ele, paga para você também. Nossa, você se sente tão bem com isso. Então, assim, Vai fica no a dica. Outback e não chama os outros. Outra coisa que eu lembrei, esses dias, tô falando muito, né? Não, mas é isso, É pra você falar mesmo. Esses dias eu dei até uma entrevista para uma jornalista lá de São Paulo, ela é colunista de um jornal lá. E não sei se vocês ouviram falar de uma série que repercutiu muito na Netflix, que é Sex Life. Não cheguei a Eu ver. não, mas eu sei que não é. vi, mas eu sei. Então, sei deu quem é muita essa repercussão isso, né? Enfim. E eu dei essa entrevista pra ela porque ela estava fazendo uma matéria sobre a vida sexual da mulher depois da maternidade. E foi tão engraçado que no dia que eu compartilhei que eu tava dando essa entrevista pra ela, gente, faltaram um pouco me tacar pedra. Porque achavam um absurdo a mãe falar sobre esse assunto. Que não, mas você é mãe, você tá falando disso. Eu falei, Mas que tem, isso é né? normal. E existe um tabu tão grande que as pessoas acham que mulher, depois que se torna mãe, vira santa num pedestal. E assim, acabou a vida, ela não pode mais sair com as amigas, que é uma outra coisa que eu valorizo muito. Eu e meu marido, a gente tem muita liberdade em relação a isso. Antes, igual eu falei, antes da gente ser marido e mulher também, eu sou mulher, ele é homem. Sim. Eu encontro, agora não encontro tanto por causa da pandemia, né? Mas em épocas normais. Eu saio com as minhas amigas, eu encontro as minhas amigas, ele sai com os amigos dele, encontra, existe o respeito, nós somos importante casados. Existe uma confiança muito grande, mas a gente não se anula em função dos filhos. E isso faz com que a gente tenha uma maternidade e paternidade muito tranquila, sabe? Tem muita gente que assim, você parece que vive num conto de fadas, num mundo paralelo, parece que é tudo muito tranquilo. Eu falo, não, tem os dias de surto, mas é porque eu busco melhorar cada dia mais para não surtar, entendeu? Eu busco ser eu mesma, eu busco meu equilíbrio pessoal, pra aprender a lidar mais fácil com isso, né? E acaba que você lida mais fácil com isso. Na verdade, você lida... Isso tudo que você falou é uma parada total de autoconhecimento, né? Sim, Essas paradas. sim. E você lida melhor com tudo, na verdade, certeza. né?
tanto com seu marido, quanto suas filhas, quanto com seu trabalho, né? Sim. Você lida com tudo de uma forma mais clara e leve, eu acho, assim, né? Cara, o equilíbrio é tudo, né? É tudo, Por mais que você falou, tudo. tem dia que é terrível, né? Sim. É pra qualquer pessoa, mas, cara, manter o equilíbrio. Eu fico imaginando uma mulher que não é mãe, assistindo aqui agora, a gente aqui olhando, falando assim, cara. Vou ter filho, não. Será que eu quero isso pra minha vida? E a que estiver grávida? E aquela Não assistam. Não assistam. Não assistam. Eu vou colocar... só deixa o joinha e não assistam. Colocar no começo do episódio. Segue lá no Instagram e tchau. Mães, mulheres grávidas, não assistam esse episódio no começo, assim. Se você não quiser se chocar. Foi aquela tarja. Já é um chamativo, hein, cara. Gente, mas é a melhor coisa que existe nessa vida, viu? Mesmo com surtos, com os cansaços, com as privações. Falo que, nossa, não existe experiência melhor, você sabe, né? Não tem experiência melhor nessa vida. É divino. Não, deve ser massa mesmo. E eu tava hoje, inclusive, olhando seu Instagram lá e tal. Vi que você é bem engajado com a galera, né? Gosto de conversar. Fala sobre marca digital, né? Fala sobre empreendedorismo, dá dicas. Ela tava aqui, que eu tenho vergonha e tal. Pois é, passou a vergonha? Passou, né? Agora eu tô tremendo, não, só tô suada. Não, mas aí tá lá no Instagram lá, velho, toda hora story falando, aí, cara. Mas é porque não tem uma câmera de profissional na minha cara. Mas você é daquelas que faz que deixa o stories só com a bolinha petitinha, assim, de tanta story que você posta, ou você posta story de boa? Depende. Tem na bolotinha, só a bolotinha, velho. Depende, tem dia que eu solto muitos pontinhos lá, mas tem dia que eu fico mais... É o que eu falei, minha vida, ela se baseia muito na palavra equilíbrio, isso pra tudo mesmo, sabe? Tem dia que eu falo assim, não, hoje acho que eu tô demais nas redes sociais, deixa eu dar uma parada aqui pra dar mais atenção pra minhas filhas, aí eu diminuo. Aí tem dia que eu falo assim, não, hoje tá tranquilo, eu quero falar. Aí eu começo a falar e vai que é tanto de pontinho. Massa. Eu gosto muito de cozinhar, então eu compartilho as receitas lá. Que massa. Inclusive, você fez uns stories lá que você confessou a sua idade, hein? Que eu me identifiquei também, do Mirk. Do Mirk. Isso aí, você nem tá ligado, né? Você nem tá ligado. Cara, pior que eu sei que mas eu esqueci. Não, para. Cara, o Mirk era muito era vida, massa. gente. Melhor rede social. Mirk não era tipo um MSN, uma brisa assim, só que não... mas não era... Eu sei o que é. Vamos explicar pro jovem. Não, eu sei o que é, só que eu esqueci. Como é que é o cringe? É cringe lá? Cringe, exatamente. Que a gente tava falando aqui, é cringe você falar cringe. É cringe você falar que virou cringe, você falar cringe. Gente, Mirk foi uma lembrança. Nossa, bons tempos. Nossa, velho, eu tinha 15 anos quando eu comecei a acessar o Mirk. E era, cara, você fez um story lá que era a melhor rede que tinha. Eu concordo, até hoje. Pois é, mas o que era mesmo? Mano, era um negócio seguinte. Na época, existia os PC que... Pra você entrar na internet, você tinha a internet de escada. Enfim, sexta-feira meia-noite. Sexta-feira meia-noite. Você instalava um programa que chamava Mirk no seu computador, entrava e era muito manual, velho. Você tinha que digitar, né? Era join e o nome do... Era tipo fazer uma programação. Era sala de bate-papo, mas é tipo programação quando você vê hoje. É muito engraçado. Aí você escrevia join, aí tipo, hashtag, era hashtag. Tinha hashtag Uberlândia, que era o canal, a salinha, né, de Uberlândia. Que a gente chamava de canal. Aí você entrava lá, aí, filho, sexta-feira, meia-noite, mano, o negócio bombava. Você entrava lá, assim, tinha, sei lá, 500 pessoas dentro da sala. Era maior Você não usava seu nome, era o nickname lá, cada um tinha seu nick, era muito legal. Era tipo um bate-papo do UOL, assim. Cara, mas muito melhor, né? Porque era, sei lá, o UOL, era... A galera que entrava no UOL tinha muito nego pervertido lá, e no Mirk não tinha, né? Você construía amigos mesmo, era muito massa. Aí tinha uns encontros, não sei se você lembra, tinha uns... Não, eu passei por você lembra da época do Fotolog? Fotolog. Eu cheguei num encontro de fotologgers em São Paulo. Minha mãe fala que não sabe até hoje como que ela deixou eu ir. Eu troquei minha formatura do 3º colegial pra ir nessa festa. Eu falo assim, gente, minha mãe era louca, eu não deixo minhas filhas fazer isso nunca. Eu conversava com pessoas há anos nas redes sociais, tinha essa festa, tinha todo ano, né? Mas até então ela nunca tinha deixado eu ir. Aí, tava quase fazendo 18 anos, falei, mãe,
não sei como que eu implorei, porque eu nem devo lembrar agora. Meu pai me levou pra São Paulo, eu e a minha irmã, me deixou no hotel, foi pra praia e voltou 2 dias pra me buscar. Que e eu massa. fiquei no hotel com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, a gente conversava só pela internet. O único amigo que eu conhecia era um de Uberaba, e mesmo assim eu conhecia, tipo, 6 meses. Era muito Né? louco. Era muito recente. E eu fui chamava Pix a Festa. Acho que era Pix. Era a época do Pixlog, não sei o quê. E, enfim, lá eu conheci pessoas que eu conversava de todo lugar do Brasil, que teve essa festa. E tem gente que eu tenho contato até hoje. Isso Eu tem, também. sei lá quantos anos. Eu também, eu 15 anos. fiz uns amigos no Mirk. Cara, o Fotolog, mano, eu acho que o Instagram é a evolução do Fotolog. Bota fé. E o WhatsApp do Mirk. E o WhatsApp do Mirk. Só que aí, também, né? É uma revolução. Você conversava mais, né? E, cara, era muito massa, que aí a galera marcava o ir contra. Aí é tipo, no shopping, senão... Ir contra? Bomboliche. Bomboliche, Nossa, né? cara. Aí você chegava assim, mano, falava assim... Chegava, oi e tal. Você que é do Mirk? Não, você é quem? Eu falava você é quem? Tá. Aí eu era o Snowjack, né? Eu era Daninhazinha. Daninhazinha? Que mico. Aí você fala, oi, você é quem? Eu sou o Snowjack. Eu sou Daninhazinha. Era desse jeito. Nossa, velho. Cara, que louco. doido. Você é da velho. época das swingers, então. Da Swingers. Sub-17, eu rolava domingo, tipo, 3 horas da tarde. Eu tô pra boate. Mano, era o nossa, auge. era maravilhoso, filho. Era um mundo Era de bom. aventura. Aí depois evoluiu pro MSN. Aí Aí tinha aquele carinha barrigudinho que você amava colocar na tela. Cara, pra eu ficar tinha aparecendo. medo daquele. Eu tinha medo, você pira? Você tinha medo Eu tinha dele? medo. Porque o que acontecia? Você morava lá na minha avó, e aí você tinha umas caixonas, Nossa, né? caixa de som, né? E aí, lá na minha avó, a casa é muito grande, então, tipo, onde é os quartos, de noite fica muito escuro. E aí eu soltava aquele negocinho do MSN, e aí ele vinha na tela com aquele bundão dele, assim, né? Desse jeito. E eu ficava com muito medo, velho. Eu ficava com medo daquele gordo fazendo uma Ai, puta. gente, é muito boa Mas essa o MSN ainda eu peguei bastante. Aí esse Mirk ainda não. O MSN Ai, foi a evolução, assim, uma outra evolução também, né, cara? Eu também fiz muito amigo no MSN. A galera até zoa, né, que o MSN foi a melhor rede social que já existiu. Era muito assim. bom. Você podia ser chato de, tipo, clicar na tela e vibrar na outra. Eu era muito chato, mano. Eu fazia isso toda hora. Você todo ficava mundo. saindo e entrando pra chamar a atenção das pessoas. desse Colocava jeito. aquelas frasezinhas frase de efeito lá, mó dramático, era muito Cara, bom. eu vou te falar, velho. Eu perdi um trampo, um trabalho por conta disso. Você pira? Você ficava Olha no aí. MSN Eu toda ficava hora. no MSN o dia inteiro, velho. No Mirk e MSN, só no Alt Tab aqui, assim. Aí ficava lá, Variando. respondendo. Era muito respondendo. bom, gente. Aí o chefe entrava, você mandava outro Alt Tab pra tela do trabalho. Olha aqui que bosta. No dia que Cara, eu coloquei esse negócio do Mirk, né, foi engraçado, que as que mais lembraram eram as mães. Tudo era dessa época também. Aí o Uba falou assim, nossa, essa época era tão boa, por que a gente ficou tão chato? Falei, porque agora a gente tem muito mais compromisso. Na época a gente não tinha que pagar a conta, não tinha que preocupar com o filho, não tinha que preocupar com casa. Então era todo mundo jovem, livre. Então, nossa, gente, era muito bom. A gente pegou o começo da internet ali, né? Foi. Nossa, velho, era muito... Internet de escada. Era muita novidade. Você fala, cara, que mundo é esse, né? E aí, e evolui tão rápido, né? Porque E olha, você tanto vê que é doido hoje... que, tipo, por exemplo, o Noah, as suas filhas não vão ter essa experiência. Já vai, tipo, saber o que é. Vou ver o que é. Já sabe. É. De 2 Tipo, anos, pega o celular, ela sabe Já mexer, ela sabe. sabe o que é o YouTube, sabe tudo isso, gente. 2 anos de idade. Eu ainda peguei, eu teve uma parte da minha infância que eu peguei sem ainda celular, que ainda era Nokia, assim. Eu lembro que o meu primeiro celular, meu pai ele tinha um açougue, né? Muitos anos atrás, eu era muito moleque. E aí o meu primeiro celular foi um Nokia de um cara, daqueles vendedores de ambulante, que vendia Nokia. Então, tipo assim, velho, foi, sei lá, R$20, R$30. E aí tinha só o joguinho da velha, assim, Da cobrinha, né? Da cobrinha. Já brinquei muito, é claro. E aí foi, tipo, era a época de que, sei lá, empinar pipa,
Ir pra Muito praça. bom. Nossa, velho, eu ia pra praça, eu arrumava briga. Eu batia nos molequinhos mais novos. Batia nada, você apanhava. Não apanhava não, filho. O pai era nervoso. Infelizmente, eu falo que assim, é muito difícil hoje a gente criar filhos com base em como a gente era na infância, porque o próprio mundo dificulta isso. Então total. é muito difícil, porque é muito impacto da tecnologia o tempo todo, enfim, não dá pra gente viver como antigamente. Eu fico. Pode Não, continuar. mas é uma coisa que assim, eu gosto muito de resgatar com as minhas filhas, tanto que eu e meu marido, a gente tem uma tradição lá em casa, assim, que é não comprar coisa cara, porque eu falo que ela não precisa. Tudo que as minhas filhas têm de valor mais alto foi presente. A gente mesmo não compra nada, a gente aproveita muita coisa que era dos primos, e eu faço muita coisa de reciclagem. Então eu já fiz casinha, já fiz carro. Semana passada, inclusive, eu fiz uma vendinha, a gente fez uma vendinha para elas. E elas brincam como se fosse um brinquedo de R$500 que eu tinha comprado e custou, sei lá, R$20 as coisas. Então eu valorizo tanto a gente tentar resgatar esse tipo de coisa. Massa. É tão bom. É engraçado, porque a gente compra. A gente, eu e a Dani, não tem muito esse costume de comprar brinquedo caro também, não. Igual eu. E eles Nem gostam vale de a pena, eles tipo gostam assim. de brincar com panela, né? Com panela, Com panela, gosta de ir pra cozinha, abrir um armário e desmanchar tudo. Oh, mas é bem bizarro, né? Como coisa de criança é cara. Tipo, É muito. sei lá, mano, um palitinho, que é aquele personagem do Toy Story, que é um garfo. Um negócio muito fácil. Ele, você vai lá na PB Kids, sei lá, ele é R$80, mano. Um garfo de plástico, com olho. Mas o mercado infantil, ele evoluiu muito, e evoluiu muito também em relação a preço, sabe? Antigamente as coisas não eram tão caras assim, não. Não, Sempre é. existiam os itens mais caros, claro, né? Mas não era nesse geral. Hoje, você, qualquer coisinha. Esses dias você vai ter uma polêmica que eu vi com uma influencer aí grande do Brasil, que ela pagou R$500 numa meia pra filha dela. Olha que a menina tem Nossa. 3 meses. Aí deu uma repercussão na internet, né? Mas essas blogueiras aí também, elas eu acho elas meio doidas. Então eu falei assim, gente, como R$500 em um par de meia pra um bebê de 3 meses que daqui a um mês Já perdeu. já perdeu? Não, teve um cara que comprou pro moleque lá, o moleque tinha uns 2 anos, assim, aqueles tênis off-white, sabe? Tipo, de R$2.000, Aí. R$3.000. Falei assim, meu irmão... Não dá. Nunca E aí nunca deu comprarei. até uma repercussão na época, porque, enfim, não vou falar quem é, mas quem acompanha sabe, que a Babá, esses tênis, eles vêm com um lacre no tênis mesmo, sabe? Só que isso é moda, Aham. virou moda. Então, a Babá, que é de origem mais humilde e tal, ela achava que era literalmente um lacre e arrancou. E aquele lacre faz o tênis perder um valor absurdo, sabe? Nossa. Tipo, muito grande. E aí, enfim, ela não deu nada pra ela, mas assim, foi uma repercussão gigante, Muito porque grande. ele tinha comprado um tênis de 3 conto pro moleque, ou até mais, sei lá, e a babá veio e cortou. Mas se fosse eu também, eu arrancaria lá. É, eu eu não tava também. nem ligado. Eu sabe, também. disso. Não, mas tipo... Pode falar. Não, só ia terminar que é bizarro, velho. É bizarro você comprar algo tão caro e ele deve ter usado um mês. Então, sabe? tem uma mãe lá do grupo, né, que ela teve uma sacada muito boa, justamente vendo essa necessidade das mães. Tem muitas mães que falam assim, eu quero empreender, mas eu não sei por onde, como é que eu faço, pra onde que eu vou? Eu falo, gente, começa a se relacionar com pessoas. O seu negócio, para ter sucesso, ele tem que atender uma necessidade. Se alguém tá tendo essa demanda, vai lá e atende. E ela descobriu que ela observou isso, né, que tinha muita coisa materna que era caro e que usava muito pouco. Então, o que ela fez? Ela abriu um negócio de locação. Então, hoje ela aluga aqueles, tipo assim, aqueles disquinhos que são fixos só pra criança ficar pulando, aqueles mini berço que você coloca nos primeiros meses, que você usa, tipo, 2, 3 meses no máximo, e tem um valor exorbitante, ela aluga. Você pode alugar por dia, por semana, por mês, que aí você aluga e devolve. É uma empresa de consumo consciente voltada para produtos Nossa, maternos. foi uma ideia muito Pô, diferente. pois é. Bombinha de tirar leite, por exemplo, aquelas elétricas, tem um valor caro e a mãe vai usar por pouco tempo, não é muito tempo. Então ela faz essa locação desse tipo de produto, até produtos maiores, tipo aqueles de MDF, aquelas cozinhas de MDF, que são, tipo, sei lá, R$2.000. A criança, vendo aquilo lá todo dia, ela enjoa, ela começa a brincar, daqui a uma semana ela não quer mais. Então ela teve essa sacada e ela aluga esse tipo de produto por semana, por dia. A mãe consegue lhe pegar brinquedos super diferentes para os filhos, paga um valor relativamente muito mais barato do que se tivesse que comprar e o produto gira. Que massa, velho. É muito massa. Eu acho que eu já vi
essa mãe lá, assim, eu acho que a Dani já me mostrou, eu achei muito massa também. Então, Porque, é legal. cara, se for parar pra pensar, é justamente isso, ó. A criança, um brinquedo, ela vai enjoar, né? Exatamente. E aí, cara, 1 mês, 2 meses ali, tá novo. E assim também com roupa, né? Exatamente. Eu acho muito, a gente só compra roupa de grupo também. Tipo, um suéterzinho lá na época do frio lá, tipo, custava 100 e tantos reais, a gente comprou por 60, sabe? Então, assim, eu acho que isso aí é uma sacada muito boa também, boa. de mãe que inicia esse movimento de troca, né? Também, de, meu filho aqui usou aqui, vou vender por tanto, e a gente compra, eu compro. A gente só compra, a gente não compra roupa nova também, não. É muito bacana elas enxergar, essas mulheres, né, enxergarem essas demandas para conseguir atender, né? E lá no grupo mesmo, a gente teve várias que, até falar o exemplo de uma outra que teve essa mesma sacada. Ela identificou que as mães tinham uma certa dificuldade de encontrar brinquedos pedagógicos, só que mais comum, sabe? De papel mesmo, não essas coisas de madeira. Apesar que eu amo brinquedos de madeira, minhas filhas têm muito. Mas elas queriam aquele papelzinho mesmo, aquelas coisas de passar o cadarço nas bolinhas, enfim. E ela começou a empreender com isso. Ela faz essas caixas pedagógicas para os pais brincarem. São brinquedos feitos de papel. Ela até fez essa semana, por conta dessa necessidade que ela viu dentro do grupo também, alguns painéis sensoriais para criança que está nessa fase inicial. Aí lá tem pregado uma esponja, uma calculadora velha para a criança ficar apertando. Várias coisas para elas sentirem essa questão da textura. E são coisas tão simples, mas foram justamente as sacadas para conseguir atender a necessidade de outras pessoas. Legal também, né? Nossa, é muito massa, porque se for parar pra pensar, é difícil a gente enxergar essas... Isso aí já é uma oportunidade, né? Exatamente. Empreender é saber aproveitar as oportunidades. É isso aí. É isso, né? E é isso, né? Ô, Chavezão, tá me ouvindo? Quanto tempo? Ó, foi de boa. Legal. 1 hora, ó. Rendeu, né? Rendeu, foi massa, a gente curtiu. A gente quer começar a fazer os ao vivos, inclusive quando esse episódio for soltado, quem sabe a gente até perto tá fazendo, né? Justamente pra gente ter essa interação com a galera, sabe? Então, por exemplo, assim, eu tenho certeza que se você divulgasse lá no... Galera, eu tô entrando em live aqui agora, ia vir muita mãe interessada pra ver, fazer pergunta, e a gente poder sacar umas perguntas aqui. Inclusive, quando for ao vivo, a gente já também... A gente chama de novo, de repente você tiver, cara, tem uma mãe ali que, sei lá, tem um negócio muito massa, né, fala sobre algum assunto bem interessante, que mães gostam de interagir, a gente tá super aberto, inclusive esse podcast aqui, eu acho que um dos nossos propósitos é o lance da família, né, a gente é irmão, a Dani só não veio hoje por conta do Noah, né, que a gente falou. E é isso, envolver a família, e eu acho que é bem massa, a gente, principalmente quando tiver o ao vivo mesmo, a gente trazer você, outras mães, né? De repente a gente até faz alguma coisa com mães empreendedoras lá do grupo, jogo, né? Alguma coisa. Massa, viu? Eu acho que é um assunto bem interessante, tem muita gente que precisa ainda se conectar com esse tipo de movimentos, né? Esse tipo de assunto mesmo, para saber se informar, né? Eu acho muito, muito válido, principalmente para pai e mãe de primeira viagem que caiu no mundo da paternidade aí, não sabe nada e não sabe porra nenhuma e vai pela indicação da avó lá, né? E aí já sabe das coisas antigas e faz tudo errado. Coloca arnica no minha avó usa. Tudo, no chá. Diz minha avó que me dava fubá, quando eu tinha menos de 1 ano. Então, não deixa as nutricionistas e pediatras ouvir isso, não assistam. Inclusive, a gente quer chamar também, né, nutricionistas. Tem no grupo, pode mandar que tudo quanto é segmento tudo, eu tenho lá. Vai perguntando que lá é... mas posso aproveitar o espaço para um merchan? Claro, lógico. Hoje eu tô trabalhando, né, com marketing digital, foi uma coisa que apareceu para mim, essa oportunidade, e que eu tinha um preconceito tão grande que a minha história com marketing digital é quase que uma novela mexicana. Depois eu conto, mas porque senão eu vou ficar uma noite inteira aqui, enfim. Eu tinha um preconceito muito grande, até que eu venci meu medo, falei, deixa eu ver o que vai virar isso aqui.
E realmente mergulhei de cabeça. Não é dinheiro fácil, não é tranquilidade, mas eu tô tendo resultados muito satisfatórios. E eu vi que foi uma oportunidade muito boa de eu continuar em casa de forma integral com as minhas filhas e ainda assim ganhar um dinheiro, fazer uma renda, trabalhar com essa questão da flexibilização de tempo, que é para mim que é o mais valioso hoje. É eu poder estar com elas, escolher a hora de trabalhar, escolher a hora de parar. E o marketing digital está me proporcionando isso hoje. Então, quem quiser saber mais sobre essa oportunidade, me segue lá no Instagram. Sim, que vai ser um prazer compartilhar. O Instagram da Nayara tá na descrição do vídeo aí, vai lá, segue. Oportunidade, ó. A gente tava conversando aqui, a gente tava conversando aqui antes, marketing digital aí, galera, ó. É o futuro, é o presente, né? A pandemia acelerou mais ainda os processos digitais, né? Era para ser uma coisa normal e veio uma evolução de anos-luz aí. Que massa. Nayara, brigadão, viu? Eu que agradeço. Foi muito massa. Desculpa pelo atraso. Desculpa pelo atraso. Não, fica tranquila, eu sei que você... E aí, da próxima vez, que vai ter uma próxima vez, a gente vem com ao vivo e chama algumas mães interessadas. Vamos movimentar, né? Vamos, porque essas mães precisam de apoio, gente. E não esquece de deixar o like. Deixe e o seu compartilhar. Like. E mandar pra todo mundo. Pras mães. E pras... Só não manda pra quem tá grávida. Vai, força. Por favor. Não grávidas, não assistam. Não assistam, exatamente, por favor. Valeu, galera. Valeu, um abraço. valeu. Beijinhos.